Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à segunda aula do nosso curso O Manual Secreto das Falácias Esquerdistas. Nessa aula número 2, a gente vai abordar o que são falácias. Você sabe exatamente o que é uma falácia? Uma falácia é uma trapaça, é uma mentira, é um fingimento cujo objetivo é fundamentar um determinado ponto de vista a partir de argumentos que não correspondem aos fatos e também não resistem à lógica. É uma vergonha admitir isso, mas todo mundo usa falácias o tempo todo. A gente está tão acostumado a fazer isso que eu poderia dizer até que as falácias são um tipo de protocolo de interação social. Apesar das falácias serem comuns, nem sempre é fácil percebê-las. E em alguns casos, o que você acha que é uma falácia pode não ser uma falácia de fato. Por exemplo, algumas vezes você e outra pessoa estão lá conversando e defendendo um mesmo ponto de vista, mas vocês dois assumem um entendimento diferente para uma mesma palavra ou um mesmo conceito. Quando isso ocorre, não está ocorrendo uma falácia propriamente dita, mas é um problema de comunicação, um simples problema de comunicação que pode ser resolvido se vocês tiverem boa vontade suficiente para tanto. E desfazer esse tipo de desentendimento é essencial para evitar que joguinhos bobos de palavras se transformem em um debate imenso, longo e improdutivo. Por esse motivo, o primeiro passo que você deve tomar quando você vai entrar numa argumentação, num debate, numa discussão, o primeiro passo consiste em estabelecer com a maior clareza possível a definição dos conceitos que se relacionam diretamente ao tema que está sendo debatido. Põe as cartas na mesa, os pingos nos is e deixa tudo muito claro. Seja objetivo e, se for possível, anota esses conceitos num pedaço de papel na frente da pessoa. Isso vai evitar que umas contendas burras e supérfluas tomem o seu tempo. O tempo é precioso, não gasta ele com essas bobagens, não. O segundo passo, uma vez que você estabeleceu os conceitos, é ligar o seu radar de detecção de falácias. O emprego de falácias ele pode até ser considerado um sinal de esperteza, mas mais esperto ainda é quem sabe percebê-las e desconstruí-las. As falácias são como se fossem minas terrestres, e se você não souber exatamente o que você está procurando, como que você tem que ficar atento e quais os riscos que estão ocultos naquele terreno lá, você vai acabar tropeçando numa falácia e vai aprender o que ela é e sofrer as consequências dela da maneira mais difícil. É por isso que em alguns países as escolas oferecem aulas de discurso e debate. E nessas aulas os alunos apresentam os argumentos e são questionados lá pelo resto da turma, e tanto o apresentador quanto a plateia utilizam recursos falaciosos, eles são orientados a utilizar recursos falaciosos. Isso capacita essas pessoas a serem mais atentas quando isso for acontecer no mundo real fora da escola. A gente deveria instituir algo parecido aqui. A esquerda, ela é mestre em utilizar esse tipo de recurso para insinuar interpretações e torcer os nossos entendimentos. Eles fazem isso o tempo inteiro. E ser capaz de perceber e manusear esse artifício é uma estratégia incrível para você desmontar uma a uma as narrativas esquerdopatas. Além de ser uma habilidade sensacional para blindar a sua lógica e o seu raciocínio com congruência. Como as falácias são extremamente variáveis em estruturas, aplicações, você vai encontrar vários livros classificando falácias em níveis, subníveis diferentes. Por motivos didáticos, para este curso, eu separei as falácias em 6 categorias. E elas foram classificadas segundo a forma de apelo do argumento. Eu vou pedir para você pegar agora seu caderno e sua caneta e anotar essas 6 categorias num papel.
As 6 categorias são falácias emocionais, falácias mentais, falácias dedutivas, falácias de manipulação de conteúdo, falácias de causa e efeito e falácias de ataque. Mais ou menos uns 300 anos antes de Cristo, o filósofo grego Aristóteles, ele investigou as falácias e ele mesmo descobriu lá 13 categorias de falácias. Num livro chamado Organon, ele mostrou lá como que os nossos raciocínios e as nossas refutações algumas vezes produzem umas conclusões que são válidas, mas nem sempre é assim. Alguns argumentos podem parecer mais atraentes que a realidade, mas caso esses argumentos não se correlacionem com a realidade, eles não representam nada além de uma narrativa ilusória, uma fantasia inconsciente ou uma mentira intencional, coisa que a esquerda faz o tempo inteiro. Foi nesse livro, Organon, que Aristóteles procurou refutar, entre outras coisas, uma falácia que eu acho bem divertida, chamada paradoxo do mentiroso. Esse paradoxo consiste na seguinte afirmação: eu estou mentindo agora. Ou esta afirmação é falsa. Ou se eu estou mentindo agora, ou essa afirmação é falsa, for verdadeiro, então essa frase representa ao mesmo tempo tanto uma mentira quanto uma verdade. O paradoxo do mentiroso, abordado por Aristóteles, ele também está presente nas vezes que as pessoas falam assim, você com certeza já ouviu isso por aí. Alguém diz, todas as pessoas mentem, ou não existe uma verdade absoluta. Espera lá, sendo você uma pessoa, como que eu vou saber se você não está mentindo quando você afirma todas as pessoas mentem? E se todas as pessoas mentem for verdadeiro, e sendo você uma pessoa, então isso corresponde simultaneamente a uma verdade e a uma mentira. Quando você ouve alguém falando, não existe uma verdade absoluta, beleza. Se isso for verdadeiro, então essa afirmação também representa uma contradição em si, porque ela é ao mesmo tempo uma verdade e uma mentira. Não existe uma verdade absoluta, então essa é uma verdade. Não existe, então ela está contradizendo a si própria. Como todas as vezes em que um recurso falacioso é apresentado, esse tipo de jogo argumentativo, ele não visa estabelecer a verdade ou estabelecer o que é correto. O único objetivo da falácia é travar o debate numa discussão inútil e desviar o seu foco daquilo que você realmente deveria estar prestando atenção. Apesar das falácias esquerdistas terem se infiltrado nesse país em quase tudo, é impressionante como que os brasileiros ainda dominam tão pouco esse assunto. Ainda mais quando a gente se dá conta que a gente está vivendo nessa era da pós-verdade, onde os fatos objetivos eles têm menos influência sobre as nossas opiniões e decisões que os apelos às emoções. As pessoas pegam a emoção, pegam a crença dela e acham que isso é mais fundamental na interpretação da realidade do que as evidências sólidas. E esse tipo de interpretação emocional e falaciosa do mundo tem sido criado para modelar a opinião pública desse país há décadas. Mas eu fico feliz de você estar aqui, me honrando com o seu tempo e a sua atenção para aprender sobre esse tópico. É uma pena eu não estar aí do seu lado para te agradecer pessoalmente por isso. Mas meu agradecimento vai a si mesmo. Gratidão por sua disposição e sua companhia. Agora que eu assoprei, vamos morder, né? As suas 2 tarefas para essa aula são as seguintes. Primeiro, eu quero que você decore as 6 falácias que foram citadas aqui. Falácias mentais, falácias emocionais, falácias dedutivas, falácias de manipulação de conteúdo, falácias de causa e efeito e falácias de ataque. Decora isso, escreve isso num papel, repete isso, repete o tempo inteiro. Uma vez que você escreveu no papel, você vai procurar, agora a segunda tarefa, você vai procurar alguém aí por perto de você e vai falar sobre esse assunto. Cita as categorias exatamente na ordem que eu acabei de falar.
Isso vai ajudar você a fixar o básico e para que você se sinta à vontade quando na próxima aula, na aula número 3, eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre as falácias emocionais da esquerda. Tem as características aí, as classificações bem decoradas, e na aula 2 nós vamos explorar as falácias emocionais. Eu acho que você vai se surpreender. Um forte abraço e até lá!